Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Amados, esse hino que nós cantamos agora, um clássico do pietismo luterano, de autoria de Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Ele foi um conde, e o Zinzendorf fez uma coisa que até então ninguém tinha feito. Ele resolveu ceder as terras dele na Boêmia, hoje em dia República Tcheca, para que pessoas diferentes e que não podiam mais conviver com os outros em seus países pudessem ser acolhidos. E pela primeira vez nós temos uma experiência ecumênica. Luteranos, calvinistas, católicos, judeus vão ser acolhidos numa mesma terra para viver em paz e fazer a maravilhosa experiência da paz e da convivência, apesar das divergências. Nunca precisamos aprender isso com tanta força como nesse momento da nossa história. Da boca de gente cristã sai palavra de ódio, veneno destilado. Uma vergonha para o nome de Jesus Cristo. Esse hino do século XVIII é um chamamento grave e urgente de atenção para nós. Onde há ódio, não está Jesus. Onde há desprezo pelo outro, não está Jesus. Onde o outro é diminuído, reduzido, onde o outro é discriminado, onde o outro é desonrado, mesmo que ele seja uma pessoa que não viva de acordo com os nossos padrões, mas onde ele é desonrado, Jesus não está presente. Nós vamos refletir sobre isso hoje. Eu quero convidar você, querido irmão e querida irmã, para acompanhar a leitura de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Quase finalzinho da Bíblia, ali nós vamos encontrar a carta de Tiago. E ali nós lemos assim, no capítulo 2, os versos 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos e minhas irmãs, acepção de pessoas, distinção, honrar alguns, desprezar outros, amar alguns, odiar a outros. Isso é um pecado gravíssimo, e é esse pecado que está sendo denunciado por Tiago na sua carta, que nós acabamos de ler. Veja, talvez eu vou falar agora aqui para você coisas que você vai dizer, já ouvi isso tantas vezes. Mas eu acho que tem coisas que nós ouvimos tantas vezes e não entendemos ainda. Então vai ter que ser dito de novo. Nós somos, queridos irmãos, filhos de um mesmo Deus. Nós fomos salvos pelo sangue de um mesmo Jesus. Nós, portanto, do ponto de vista da fé, somos irmãos. Agora é verdade, entre nós existem aqueles que procuram viver de acordo com a vontade de Deus, e outros que não levam isso muito a sério e muitas vezes se perdem nos caminhos da vida, fazendo opções erradas, escolhas erradas. Mas, queridos, a Deus e somente a Deus cabe o julgamento das intenções e das atitudes. Qual de nós está em condições de apontar o dedo para alguém e de julgá-lo por conta dos seus pecados? Talvez entre nós aqui exista alguém. Eu não. Longe disso. Eu sei o homem pecador que reside aqui dentro de mim.
com todos os seus limites, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, com a sua boa vontade, mas que muitas vezes não se realiza. Eu faço coro com o apóstolo Paulo naquela palavra que nós tanto conhecemos e também tanto já ouvimos: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Isso aqui é testemunha do maior homem de Deus da história, Paulo. E ninguém aponta o dedo para Paulo, julgando ele, porque sabe que foi um homem de Deus, embora pecador. Ele mesmo dizia: de todos os pecadores, eu sou o principal. Portanto, eu penso que, assim como eu, nenhum de nós que está aqui hoje tem condições de apontar o dedo para outro e julgar. Nós deixamos o julgamento nas mãos de Deus, que o fará com justiça e retidão. O nosso julgamento não é nem justo nem reto. Deus vai julgar, mas o fará com justiça e retidão, com base nos seus santos princípios. Então, se não cabe a mim fazer qualquer tipo de julgamento, porque isso é coisa que cabe a Deus exclusivamente, então o que sobra para mim? Amar. A palavra diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não queres ser julgado? Não julgue. Não queres ser escorraçado? Não escorrace ninguém. Não queres ser desonrado? Não desonre. E aqui nós não estamos falando de algo genérico. Veja, eu sei que muitos de vocês nesse momento estão pensando: mas pastor, olha como as pessoas têm vivido, o pecado que elas têm cometido. O julgamento do pecado será feito por Deus. Ao Marcos cabe amar e não fazer distinção. Que há pecado? Lógico que há. Os valores no nosso mundo estão de ponta cabeça. É claro que nos assusta tudo isso que está acontecendo, mas ao Marcos, à Sara, ao Udo, à Fernanda, não cabe fazer esse julgamento. Isso cabe a Deus. A nós cabe amar, sem acepção. O texto de Tiago que nós lemos fala da questão do rico e do pobre. Se entra um rico na sinagoga, o lugar de culto do povo judeu, né? Mas podemos pensar agora em igreja. Entra um rico no nosso templo, com dourados e prateados anéis nos dedos e lindos trajes, e entra um pobre, vestido de farrapos e todo sujo. E nós fazemos deferência, diz Tiago. Ao rico nós dizemos: por favor, sente-se aqui no lugar de honra. E ao pobre a gente diz: tu fica de pé ali, ou então senta aqui debaixo do estrado dos meus pés. Quando nós fazemos isso, estamos fazendo acepção de pessoas. Nós estamos dizendo quem é digno de ser bem tratado e quem não é. Tiago está falando da questão do rico e do pobre, mas vamos abranger isso. Quem que é digno de entrar e sentar nesse banco aqui? E quem não é?
Quem você aceita que sente do seu lado num desses bancos e quem você não quer perto de você. Qual é o critério que você usa para fazer essa distinção? Isso aqui, chamado igreja, nós sabemos, é nada mais, nada menos que um hospital. No momento em que os doentes não podem mais entrar porque eles nos incomodam, então a gente deixou de ser igreja. E viramos um grupo de hipócritas, moralistas, fariseus, que vêm aqui cantar a respeito do amor de Deus, mas não conseguem amar o seu semelhante. O pecado da acepção é gravíssimo, principalmente quando ele acontece aqui dentro e sai da boca de gente que frequenta esse lugar. Aí nós jogamos no lixo a nossa Bíblia e toda a nossa fé. Quem pode vir aqui? Qualquer um. Não importa como ele se veste, não importa como é o cabelo dele, não importa se ele tem marcas no seu corpo, não importa se é pobre, se é rico, não importa se é hétero ou homossexual, não importa se é mulher, se é homem, se é preto, se é branco, não importa se é de esquerda, se é de direita. E quando nós abrimos as portas para essas pessoas, nós não estamos dizendo, eu concordo contigo. Nós estamos dizendo, aqui você tem lugar, porque aqui é hospital. E se tem alguma coisa que precisa ser curada em você, esse é o lugar. Quando a gente abre a porta para essas pessoas, nós não estamos aplaudindo os pecados, os erros, sejam eles quais forem. Nós estamos dizendo, você é filho de Deus, assim como eu, criatura dele, assim como eu, amado por ele, assim como eu. Jesus morreu por você, assim como morreu por mim. E os julgamentos que precisarão ser feitos, Deus fará em tempo oportuno. A mim, Marcos, Norma, Ada, a nós, cabe simplesmente amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ponto. Não está escrito amarás o teu próximo, se o teu próximo, não está escrito lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ponto. Não tem discussão mais isso. Acepção de pessoas é pecado grave. Pode até estar na boca do mundo, mas não pode estar na boca da igreja de Jesus. Não é possível que quem canta o que nós cantamos agora, faze-nos ser tão unidos como o Pai e o Filho são, não sejamos divididos por discórdia e desunião, que nossa alma resplandeça só por tua excelsa luz, e que o mundo em nós conheça teus discípulos de Jesus. Quem canta isso e comete atos de acepção, algum problema muito grave tem aí. Ou não entendeu uma coisa ou não entendeu outra. Amados, você, com toda a sua imperfeição, foi aceito por Deus através de Jesus.
Ele não renega ninguém que se achega a Ele. Essa é a atitude que nós devemos ter com relação às pessoas. Não importa quem seja. Para terminar, os julgamentos necessários serão feitos e as punições necessárias serão aplicadas por Deus, não pela Lavínia. Por Deus e não pelo Marcos. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Eu vou amar. E enquanto couber a mim, nesses bancos aqui desse templo, vai sentar quem quiser. Para a glória de Deus. Amém, queridos.